Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização. Hoje eu vim trazer para vocês a resposta a uma pergunta que muita gente me faz, tá bom? A minha criança tem 8, 9, 10 anos e ainda não aprendeu a ler. Como começar? Mas antes de eu responder essas perguntas para vocês, eu vou rolar a vinheta. Enquanto a vinheta vai passando, vai deixando o seu joinha, um comentário e inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é que qualquer criança, em qualquer idade, né, ou até mesmo um adulto, se a gente quer que essa pessoa aprenda a ler e escrever, nós precisamos mostrar para ela que existe um alfabeto, certo? E que essas letras, esses símbolos que estão aqui, eles representam um som. É preciso desenvolver essa ideia de que as letras representam sons, tá? E eles precisam memorizar esses sons para poder ler e escrever, tá? Uma maneira que eu encontrei muito fácil de fazer qualquer criança aprender a ler, escrever e aprender o som das letras é com as onomatopeias. Para quem não conhece ainda o que são as onomatopeias, eu vou deixar o link para o vídeo aqui em cima e daqui a pouco vocês assistem, tá bom? Utilizem as letras móveis para que a criança possa desenvolver esse conhecimento das relações entre letras e os sons de maneira lúdica, prazerosa. Vocês verão, gente, eu falo muito disso aqui no meu canal, da importância de trazer esse conhecimento para as crianças de uma forma divertida. Nós podemos fazer isso. As crianças se interessam muito mais e isso, gente, é a base da alfabetização. Se eu quero ensinar alguém a ler e escrever, eu preciso que eles entendam os sons das letras, tá? E muita gente me pergunta, eu posso usar isso com adulto? Você também pode, só que assim, com as crianças, o que eu sempre falo é, faz fantoche, faz voz, faz mímica, faz jogo, deixa esse momento muito lúdico. Agora, com os adultos, você não precisa infantilizar, né? Conversa com eles sobre os sons, diz que essas são algumas dicas, algumas pistas para que a gente possa memorizar e que eles precisam ver essa tabela todos os dias e treinar esses sons todos os dias para poder fazer essa memorização. Deixa lá o adulto treinando nessa memorização todos os dias, porque se ele leva para casa uma folha dessa aqui, gente, ele consegue lembrar qual é o som da letra. Não é que ele vai esquecer, por quê? Porque esta pista aqui do desenho, né, da onomatopeia, vai fazer ele lembrar, tá? E é isso que a gente quer, que a pessoa que esteja se alfabetizando saiba as relações entre as letras e os sons. E aí, depois que eles aprenderam essas relações, tá? O que eu sempre digo é passa uma semana ensinando as relações entre as letras e os sons, tá? De maneira lúdica, divertida, por mais ou menos meia hora, tá? Se uma semana não for suficiente, faz mais uma para ver se eles entendem essas relações. E aí sim, você vai começar com o processo de leitura e escrita, que é como eles devem juntar esses sons, essas letras para formar palavras. Eles precisam entender isso agora, que é o princípio alfabético, tá? Como é que eu junto esses símbolos para formar palavra? E aí, gente, lá no meu website, sandrapugliese.com, eu deixei uma tabelinha igual a essa aqui, que são letras móveis. Tá? É uma tabela que tem um monte de letra A, um monte de letra B, para quê? Para vocês recortarem e usarem isso aqui na hora da leitura e da escrita. Não, por exemplo, você quer que a criança leia sapo. Não escreve só sapo e pede para ela ler, né? Porque vai ser muito difícil para ela extrair um som dali e saber o que é, porque ela está começando, tá? Então, você escreve sapo com essas letras móveis aqui. Tá? Pega o S, pega o A, pega o P, põe, fala, olha, vamos tentar ler? Mas para ler, lembra que essas letras têm um som, então a gente vai falar o som de cada letra. Então, vamos lá. S é o S, não é? Então, é S. E o próximo qual que é? É A, né? Do atim. Então, o que que dá? Ó? Sa, sa. Ensina a criança a fazer esse movimento, tá bom? É importante.
Ah, eu posso fazer isso com a criança de 9 anos? Você deve, porque essa criança de 9 anos já ficou na escola, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tá? E até hoje ela não aprendeu a ler e escrever. Isso por quê? Porque ela não entendeu ainda que as letras representam sons. E ela também não aprendeu que eu tenho que unir esses sons para fazer palavras. Quando a criança entende isso, gente, eles começam a ler e escrever, tá? A leitura vem primeiro, ela é mais fácil. Então, é muito mais fácil você olhar a palavrinha sapo lá, né? Sapo. E ler sapo, do que você produzir aquele conhecimento. Ele vai exigir alguns recursos cognitivos a mais. Então, ler é mais fácil, tá? Então, começa com a leitura, mostra para a criança que ela sabe ler, tá? E depois vamos produzir. Aí depois que você percebeu que a criança começou a juntar, então agora, vamos lá, você vai escrever sapo. Eu quero que você ouça todos os sons que eu vou falar para você escrever sapo. Então, vamos lá, ó. Quais letrinhas você tem que pegar? Nisso, gente, você dá para a criança as 4 letras, tá? S-A-P-O e mistura. Fala, são essas as letras do sapo. Então, vamos ouvir. E aí, a criança vai pegando os sons e vai encadeando e vai colocando em sequência sapo, sapo. É assim que a gente faz uma criança aprender a ler e escrever. Tá? Seja uma criança de pré-escola, seja uma criança do primeiro ano do ensino fundamental, e sejam as crianças que passaram por todo esse ensino fundamental sem saber ler e escrever. Tá? Esse é o conhecimento que elas precisam desenvolver. Bom, eu tô sempre falando para vocês fazerem o jogo da memória. Então, lá no comecinho, eu tenho que ensinar a relação entre a letra e o som. O que eu posso fazer? O bingo dos sons das letras, tá? Monta as cartelas, vamos brincar. Olha, agora eu vou falar um som, eu quero que você me fala. Anota aí na sua cartela qual é esse som, tá? Então, você vai... Qual é a letra que faz esse som? E aí as figuras estão aí, a criança vai lembrar melhor qual é esse som, tá? E é importante o tempo inteiro trazer a questão sonora no momento da alfabetização. Posso fazer com sílaba? Não, para começar você começa com letra, tá? Começa com os sons das letras, que é muito mais difícil a criança decorar todas as famílias silábicas do que o som das 26 letras. E faz muito mais sentido ela aprender esses sons aqui, né, de forma lúdica e divertida, porque é muito fácil, as crianças fazem essas relações. Ponham em prática que vocês verão, tá bom? Olha, o professor Bruno alfabetizou as crianças do 4º e do 5º ano em 2, 3 meses, tá? Utilizando instrução fônica, que é mostrar o tempo inteiro as relações entre as letras e os sons para as crianças através de diferentes atividades e ajudar essas crianças a ler e escrever. Depois que eles estiverem dominando todos os sons, vocês podem começar a juntar. E uma maneira é sistematizar esse conhecimento, tá? Então, olha lá, o M, vamos juntar as consoantes e as vogais. E aí, nós vamos pelos sons novamente. Olha, essa letrinha aqui é a letra M. Qual é o som que ela tem? Ela tem o som Então, vamos juntar os sons para ver o que dá? Eu vou juntar o som das consoantes com as vogais, tá? Então, ó, ma. Ma. E o M com E vai dar o quê? Me. E o M com I vai dar o quê? Mi. Mostrar esse movimento para as crianças, tá bom? É interessante vocês, na sua instrução fônica sistemática, colocar atividades como essa. E aí você pode colocar uma palavra com M e destruir aquela palavra. Então, vamos supor, você dá macaco, né? Mostra para a criança, tá aqui, ó, macaco. Então, agora eu vou tirar o ma, sobra o quê? Caco. Tá bom. Então, agora eu vou tirar o co, sobra o quê? Maca. Tá? Aí você vai brincando com a criança e isso aqui pode ser oral, tá? A consciência fonológica, que é esse tipo de atividade aqui, a gente pode fazer de forma oral, tá? E se eu quero que a criança desenvolva essa sensibilidade que eles têm auditiva, essa habilidade auditiva que eles têm, preciso começar também a desenvolver habilidades de consciência fonológica, como eu mostrei para vocês ali atrás. Aqui é uma outra, tá? Eles vão perceber quantas sílabas tem uma palavra. Uma vez um professor me falou, eu não acho que saber sílabas ajuda na alfabetização. Não é que ela ajuda na alfabetização, ela desenvolve a consciência dos sons. E isso é importante para que a criança comece a prestar cada vez mais atenção nesses sons. É por isso que a gente faz atividades de consciência silábica, tá? Para eles prestarem atenção na fala. Então,
Então é importante fazer esse tipo de atividade aqui, principalmente lá no comecinho. Mas se a criança do 4º, do 5º ano também não está alfabetizada, a gente pode sim desenvolver o conhecimento dos nomes e dos sons das letras e fazer atividades de consciência fonológica. Nós precisamos fazer essas duas coisas. E como eu falei para vocês, leitura, gente, leitura o tempo inteiro apoiada com as onomatopeias, dê isso para a criança. Pensem que essa criança é uma criança que já passou todo o tempo, 4 anos lá no ensino fundamental e não aprendeu ainda. Então, você precisa mostrar para ela esse recurso, né, de que ela precisa voltar ao som. Isso aqui ajuda. Então, essa semana é a letra M, eu tenho aqui macaco, eu tenho meio, eu tenho Maria, eu tenho melão, tá? Põe essas palavras e deixa a criança ir lendo. É importante trabalhar palavras com M para que ela possa ir treinando esse me, tá? Isso ajuda também. E aqui embaixo é a escrita, tá? Então, a leitura e a escrita são 2 processos que precisam caminhar juntos. Então, é isso, gente. Essas são as atividades básicas que todo mundo precisa fazer para alfabetizar uma criança. Se você fizer direitinho todos os dias, trabalhar muito essa consciência fonêmica, trabalhar muito essa consciência fonológica, essa criança aprende a ler e escrever, tá? A não ser que ela tenha um desenvolvimento atípico, mas se é uma criança com desenvolvimento típico, ela vai aprender a ler e escrever. Confia em mim, faz direitinho que vocês verão que dá certo. Então, gente, tá aqui, ó. Aqui em cima é o meu canal do Instagram. Corre lá no Instagram e segue meu perfil. E aqui do lado é o meu curso de alfabetização, tá? Nesse curso de alfabetização, eu vou mostrar para vocês como a criança aprende a ler e escrever, quais são os processos cognitivos que ocorrem no cérebro que nos fazem aprender a ler e escrever. O que eu preciso fazer, tá? E, além da alfabetização, nós também tratamos de outras habilidades linguísticas, tais como a fluência, o vocabulário, a compreensão e a produção escrita. E é um curso bem completo para você que quer aprender mais sobre alfabetização. Bom, gente, eu fico então esperando o seu joinha, o seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até logo, tchau!